Salmo 119, versículo 114. O salmista diz assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Aqui ele diz: Tu és o meu refúgio. O salmista está se referindo a quem? A Deus. O que é um refúgio? Refúgio é um lugar de proteção, é um lugar de segurança. Ele está querendo dizer que o Senhor Deus é a segurança dele, é a proteção dele. E não só isso, ele disse também o meu escudo. Para que serve o escudo? Por que eles usavam os escudos? Para se defender de flechas, de espadas. Eles queriam dizer que Deus era a defesa dele, era o Deus do livramento. O nosso Deus, Ele é o nosso escudo. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6 que uma das armas de Satanás é o dardo inflamado do maligno. O inimigo sempre vai entesourar esse arco maligno e atirar uma flecha no casamento, no ministério, na vida de um filho, na mente de alguém, no coração. Ele quer acertar. E nós devemos nos revestir dessa armadura de Deus e nos proteger desses ataques. Porque o inimigo quer acertar, principalmente o coração. Numa guerra, sempre quando houve guerra, as pessoas que às vezes eram feridas nos braços, nas pernas, sofriam algum tipo de corte no corpo, e às vezes fosse até mutilada, dependendo, continuava guerreando, mas quando acertava o coração, ela perdia a batalha. E o alvo do inimigo é o coração. Se ele conseguir ganhar o coração da pessoa, ele ganha a batalha, mesmo sendo um derrotado. Por isso que a palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. E o inimigo, ele tem essa mira, é o foco principal dele. Porque se ele atingir o coração da pessoa, ele derrota a pessoa. Aí só a misericórdia de Deus. E ele diz: espero na tua palavra. Qual é a revelação de hoje? Tem gente que fala que Deus é o seu refúgio, fala que Deus é o escudo dela, mas não espera na palavra de Deus, não espera na promessa de Deus. Uma certa vez, Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 4: e não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E isso se cumpriu lá no livro de Atos capítulo 2, versículo 1, quando Deus revestiu o povo com o Espírito Santo e com virtude. Houve línguas repartidas como de fogo ali desceram. Mas muitos perderam aquela bênção, se ausentaram e saíram afoitamente, apressadamente, não esperaram a promessa do Pai. Ele está falando do Espírito Santo. Por que eu falo isso? A Bíblia fala que foram 120 pessoas batizadas com o Espírito Santo, mas diz a palavra que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a 500 pessoas. Onde estavam esses 380? Não se ausente da promessa de Deus, você tem que permanecer naquela palavra, independente das circunstâncias.
A palavra de Deus diz a respeito de Elimeleque, bem conhecido. No momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de fome, ele pega toda a família dele e vai para Moabe. E Deus não mandou ele para Moabe. Ele não poderia ter tomado nenhuma decisão, ele tinha que ter esperado a palavra. Eu tenho quase certeza, vamos dizer assim, que ele orou. A gente deduz, porque o homem de Deus ora. Eu imagino que ele não esperou a resposta de Deus. Por quê? Porque a fome era extrema lá em Belém do Judá. E ele queria o bem-estar da sua família. E saiu do lugar que nunca deveria ter saído e foi peregrinar lá em Moabe. Como eu costumo dizer, a intenção dele era uma intenção boa, mas não era a direção de Deus. Ele tinha que ter esperado a resposta de Deus, a palavra de Deus, mas ele se moveu porque ficou preocupado. Ele ficou inquieto. Olhou para os filhos, olhou para a esposa, e ele ficou preocupado com o alimento, com o pão de cada dia. E no Antigo Testamento Deus fez tantos milagres. Deu o pão para o povo, né? O pão dos anjos, o maná. No Novo Testamento nós já vimos que Jesus multiplicou pães. Muitas pessoas estão preocupadas com o seu estômago e não com a sua fé. Por isso que Jesus disse: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ali ele fala aos apóstolos, aos discípulos, porque eles estavam preocupados com comer, com beber, com vestir. O que eu vou comer amanhã? Não se preocupe com o dia da manhã, porque ele pertence a Deus. Você não está lá, mas Deus está lá. E nem com o seu passado, porque você também não pode voltar lá. Passou. Você precisa esperar na palavra. A Bíblia diz que Deus responde na alegria no coração. Então não seja precipitado ou precipitada. Não seja afoito. Eu preciso fazer isso, eu preciso resolver aquilo. Ninguém me ajuda, deixa eu ir logo. Então, tem coisa que você tem que esperar. Tem coisa que você tem que agir, você tem que atuar, você tem que ir à frente. Tem coisa que não. Senão você pode ter problemas futuros. O Elimeleque disse: vamos peregrinar, Noemi, depois a gente volta. Voltou não, ele morreu. A tragédia veio para a família. Uma decisão errada de alguém da família pode colocar tudo a perder na família, pode desestabilizar a família. Elimeleque era de Deus? Era. Inclusive o nome dele é bonito: o Senhor é meu rei, o Senhor é meu Deus. Ele acreditava que Deus era o refúgio dele, o escudo dele? Sim, mas não esperou na palavra. Espere na palavra, porque Deus vai visitar você com pão, com aquilo que você necessita, com aquilo que você precisa. Você não tem que sair do seu lugar. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Toma cuidado quando você estiver com problemas emocionais e querer tomar uma decisão, querer fazer uma compra, querer trocar alguma coisa. Não, você tem que esperar em Deus. Há tempo para todas as coisas. Querer trocar de emprego, tem que esperar no Senhor. Por mais que seja algo vantajoso, por mais que seja algo oportuno, então, mas essa porta foi Deus que abriu. Porque se Ele abriu e você passar por ela, ninguém fecha. E por que então que fecha? Uma atitude tua pode te decepcionar no futuro, pode te frustrar no futuro, pode trazer morte no futuro, pode
pode acontecer algo grave no futuro. Então não faça isso. Você tem que sentir paz no seu coração. Espere na palavra. Espere a resposta. Isso aqui eu aprendi com Jesus. A gente vai amadurecendo. Por mais que alguém de repente até incentive você, vai, mas você não sente paz. Você não sente alegria. A pessoa fala, nossa, algo da China. Não vai, se você não está sentindo paz. Tem tanta gente buscando um sinal. Deus me deu um sinal, eu vou. O coração fecha, você não sente alegria, o coração aperta, vê uma angústia. Deus não está nisso. É paz. As coisas de Deus fluem. A Bíblia diz que a paz de Deus é como a paz de um rio. Você precisa esperar na palavra, esperar a direção certa. A Bíblia fala também a respeito de Saul. 1 Samuel capítulo 13 fala sobre isto, que eles se encontraram com os inimigos e de repente os soldados começaram a ficar com medo e apavorados e começaram a se esconder em cavernas. Eles tremiam de medo. E Samuel não tinha vindo ainda a fazer o sacrifício. E ele, em vez de esperar Samuel, porque Samuel deu uma palavra para ele, olha, não faça nada, espere 7 dias que eu vou lá. Mas ele vai com medo por causa do povo, vai e oferece um sacrifício, algo que ele não poderia ter feito. E ali ele perde o reinado dele, a coroa dele, porque não esperou na palavra, foi precipitado. Tem que esperar. Tem gente que está perdendo a coroa, está perdendo bens, está perdendo negócios, está perdendo família. Ansiedade causa desespero, coração dispara, e sempre o dia da manhã, tem que fazer alguma coisa. É errado você pensar, tem até projetos, não é? Mas tem tempo de espera, há tempo para todas as coisas. Se Elimeleque tivesse esperado mais um tempo, ele ia ver Deus socorrendo ele, a família dele. Mas não, cada crise agiu do seu jeito. Por mais que fosse uma coisa boa, perdeu. E a pessoa sempre vai ter prejuízo emocional, familiar, nos negócios. E lá na frente, às vezes, vai querer culpar Deus. Noemi, quando ela volta amarga. Não me chame mais de Noemi agradável, me chame Mara. Eu estou amarga. O Senhor me feriu. E Deus não fez nada disso. Deus não tem culpa de nada disso. A pessoa que precisa esperar na palavra. Não saia da palavra. Não saia da promessa. Não se ausente. Espera. A tempestade passa. Às vezes aquele desejo de momento, eu tenho que comprar, eu tenho que ter, eu tenho que fazer. Não, espera. Vai acontecer em nome de Jesus. Eu tenho tantos desejos, tantos planos em relação à obra de Deus. Deus sabe do meu coração. Tantos projetos. Mas não adianta. Tudo é dele, para ele, para a glória dele. Ele que dirige. Essa obra não é minha, não é nossa. A minha vida é de Deus. Estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé do Filho do Homem, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A nossa vida é dele. Espere na palavra. Cuidado com esse agito no coração, essa turbulência na sua alma. Espera com paciência no Senhor. Ele vai se inclinar e vai te tirar desse lago, desse charco
horrível, como diz o Salmo 40, vai te colocar sobre uma rocha, e ali você vai cantar e vai louvar. Espera. Não vai adiantar, não vai acrescentar essa ansiedade, como disse Jesus, essa inquietação, um côvado. O que Jesus queria dizer? Você não pode acrescentar um côvado da sua estatura. Não pode. Você querer, por exemplo, um côvado é 45 centímetros. Não adianta você querer 45 centímetros de altura, você não vai ter. Querer acrescentar algo fora do normal, não vai ter. Espera no Senhor. Isso é tão lindo, isso é tão glorioso. A vinda de Cristo a esse mundo. Deus não poderia ter enviado Jesus de imediato? O homem pecou, foi expulso, agora vou enviar meu filho para salvar. Não! Deus tem que levantar Abraão, porque começou a redenção com Abraão. Sua descendência, veio Moisés até chegar em Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quando havia os romanos ali reinando na época, cada política, os gregos, cada sua filosofia, o saber, o conhecimento, e os judeus, a religião ali, naquele momento era um momento de plenitude. Jesus veio na hora certa. Deus não é uma pessoa ansiosa. Você sabe que Deus nos ama demais. Deus ama o ser humano demais. Quando Adão pecou, Deus ficou triste. Eu nunca me esqueço, um dia eu estava orando, com todo temor a Deus, eu fiquei orando umas 4 horas, 5 horas. Faz muitos anos isso. E eu me lembro que eu estava orando no quarto, buscando. Aí eu comecei a ler. Na hora eu senti, Deus me mostrou o que ele sentiu quando ele falou: Adão, onde você está, Adão? Com voz de tristeza. Claro que Deus sabia, mas Deus ficou triste, porque ele perdeu o paraíso. Mas Deus teve que esperar o momento certo. Por que a gente não aprende com Deus? Fulano não muda. Mas quem muda é o Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Samuel 10:6, o Saul disse Samuel: o Espírito Santo vai te tomar e você vai se transformar em outro homem. Isso é obra do Espírito Santo. Não adianta, por mais que a pessoa tenha conhecimento, esteja na igreja há anos, não adianta, isso é obra do Espírito Santo. É Ele que vai mudar. Quando dá um estalo, a pessoa acorda. Opa! Ela se converte, ela se rende. A mente se abre. Isso é obra dele. Nós não temos o poder de mudar ninguém, porque não é por força, não é por imposição, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Mas a gente não está esperando, a gente está inquieto, a gente está às vezes até está atrapalhando o agir do Espírito Santo, querendo tomar o lugar dele. Misericórdia. Tem pessoas que vai ser no abrir e piscar de olhos, ela se converte, ela tem aquele encontro. Tem gente que às vezes demora. Um exemplo disso, os irmãos de Jesus Cristo, que não acreditavam nele. João capítulo 7 fala sobre isto. Tu não é o Filho de Deus, aí tu não é o Messias? Vai lá se apresentar ao mundo, fica escondido não. Jesus falou: ainda não é chegada a minha hora. Mas depois eles se convertem. Um deles escreveu a carta de Judas. Tiago, que era um dos irmãos de Cristo, se tornou um dos colunas da igreja. E cresceram com Jesus. Viram Jesus fazer milagres. Temos que esperar na palavra. A palavra tem o poder de criar. Aquela semente está lá. Tem terra que é dura. Quem já trabalhou com plantação sabe o que eu estou falando. É dura. Você tem que tratar aquela terra. Tem terra que é fofa.
Você lança ali a semente, ó, bum. Tem outra não, tem que dura, hein? Você tem que estar jogando algo, cavocando e outras coisas mais. Aí vem o Espírito Santo trabalhando. Ele trabalha com paciência, mas a gente não. A gente não entende ou não entendeu ainda o tempo de Deus. Para Deus, o homem está na terra uma média de 6.000 anos. Para Deus são 6 dias. E a gente está preocupado, querendo apressar as coisas. A gente só tem que confiar. Oh, louvado seja Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo. Mas vamos esperar na sua palavra. Vamos confiar na sua palavra. Vamos acreditar na sua palavra. Em nome de Jesus. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, quando vieram 3 nações contra o reino de Judá, que era pequenininho, diz a palavra de Deus que Josafá se põe de joelho e começa a orar. Aí eu gosto demais quando ele fala assim, é muito forte isso: Senhor, não há força em nós perante essa grande multidão que vem contra nós, mas nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quando não souber o que fazer, espere em Deus, espere na palavra, em nome de Jesus. Quando não souber que atitude tomar, que decisão tomar, espera no Senhor. O Espírito Santo veio no meio da congregação e disse: essa guerra não é sua, essa guerra é de Deus. Vocês não precisam pelejar, quem vai pelejar é Deus. Pronto, acabou. E Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu. Nós precisamos ter essa confiança. Às vezes tem momentos que, quando a gente mais busca, quando a gente está cheio do Espírito Santo, aquela comunhão profunda, parece que está tudo ao contrário. Às vezes você fica dias em oração, por exemplo, pastor, e de repente, orando, buscando, estou generalizando, aí ele vai ministrar, falta metade da igreja, parece que o negócio não vai. Aos nossos olhos querendo nos enganar. Nós não vivemos por vista, nós vivemos é da fé. É diferente. Mas não podemos deixar de semear. Se lembra da mensagem? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, não haja ovelha no curral, eu vou continuar louvando, adorando. Sabe o que ele queria dizer? No fundo, para de se preocupar com o resultado, confie em Deus, confie no Senhor, crê em sua palavra, porque o Espírito Santo irá se mover. Talvez você não está sabendo o que fazer nessa situação, talvez você está se sentindo impotente, fraco, mas quando você coloca seus olhos em Cristo, em Deus, como Josafá fez, a vitória veio, em nome de Jesus. Eu estava tentando me lembrar um versículo que eu li, e o Espírito Santo me lembrou. Deixa eu mostrar para você. Olha que coisa linda. 1 Samuel 22. Primeiro livro de Samuel 22. E é interessante que o meu chamado, meu ministério se baseia no versículo 1 e 2. Mas eu vou ler o 3. Primeiro Samuel, capítulo 22, versículo 3. Olha o que Davi disse. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas,
E disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Que bonito isso, pessoal. Um homem segundo o coração de Deus, um homem, se você ler o versículo 2, que foi para a caverna de Adulão, e ali as pessoas que estavam feridos, ali que estavam desgostosos, em aperto, endividado, ele se fez chefe dele. Mas ele chegou para o rei e falou assim: olha, fica aqui com a minha família, para que eles ficassem protegidos e guardados, porque você deve lembrar-se muito bem que Saul perseguia a Davi. Ele se preocupou com a família dele. Falei: não sei o que Deus quer fazer de mim. Fica aí. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que derrotou gigantes, matou urso, matou leão, vitorioso nas batalhas, mas era muito humilde. Eu não sei o que Deus quer fazer de mim. Em outras palavras, eu vou esperar nele. Eu vou esperar o mover dele. Eu vou esperar na palavra dele. Você lembra o Salmo 91? Foi ele que escreveu, inspirado por Deus. Salmo 46, Deus é meu refúgio e fortaleza. Salmo 91, ele fala do refúgio, ele fala do escudo, que Deus é tudo isso na vida dele. Às vezes tem situação que nós não vamos saber o que fazer, o que Deus quer da gente. Nós vamos esperar na palavra. Sabemos que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, Deus conosco, Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Siquenô, Jeová Shalom, Jeová Raá, oh glória, Jeová Nissi. Ele é conosco, Ele não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Mas tem momento que a gente vai ter que parar, descansar o coração, achar descanso somente em Cristo. Ele falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Esse descanso está em Jesus. Descanse na palavra dele, na promessa dele, porque o que há de vir virá e não tardará. E se você vê que Deus o coloca no trono, Deus o honra e o abençoa, o socorro sempre virá. Então não apresse. Faça como Elimeleque, que perdeu a vida, perdeu os filhos, problemas. Não faça como Saul, precipitado, perdeu o reino. Tantos outros aí, tantos outros exemplos. Vale a pena esperar na palavra. Aquela promessa vai vir, irmãos, vai vir. Quanto mais o tempo passa, quanto mais os anos se passam, parece que a gente vê tão distante aquela promessa. Imagine Abraão, 75 anos, humanamente falando, e o tempo foi passando, 100 anos. É agora. É quando a gente não pode mesmo. É quando a gente não tem condições mesmo. Aí que Deus age. Poderia ter escolhido um casal novo. Seria fácil para Deus. Mas Ele escolheu um homem que tinha uma mulher que era estéril. Oh, Deus é tremendo. É aí que Ele faz milagres. Deus opera milagres na vida daquele que não tem condições de ter aquilo, por condições financeiras ou por outra condição. São um milagre de Deus. Espere nele. Ele vai fortalecer o seu coração. Espere o tempo de Deus. O tempo da promessa vai chegar. Vai chegar. A Bíblia diz isso no livro de Atos, capítulo 7. Aproximando-se o tempo da promessa, Deus cumpriu a Abraão o que Ele falou. Vai chegar. Você vai dar muito glória a Deus. Você vai louvar a Deus. Não por causa da promessa, que você já tem essa vida.
mas uma alegria vai tomar conta do seu coração, você vai ficar jubiloso, não tem como você ficar calado, você vai ser como aquele que sonha, como diz o livro dos Salmos. Você semeando com choro, mas você vai colher com alegria, vai chegar. Para de dar ouvido a muitas vozes, aqueles risos, aquelas zombarias. Ei, Jesus passou por isso. Jesus falou, ela não está morta, ela está dormindo, riram dele, zombaram dele. Você vai para a igreja aí. Esse Deus que você serve. Você vai ouvir isso. Não é sua família. Você vai ouvir essas coisas. Mas espera na palavra. Você ainda vai louvar muito o Senhor. Em nome de Jesus.